Olá meus amigos Book Crushers, aqui é o Henrique Neto para mais um vídeo do canal. E vocês realmente achavam que eu não iria falar sobre a censura que ocorreu nesse ano na Bienal do Livro? Muito que bem, quando a Bienal do Livro estava chegando ao seu fim, eis que uma mãe muito revoltada vai ao Twitter dizer que seu filho comprou uma HQ dos Vingadores e nele vinha um conteúdo impróprio. No caso, uma cena onde os personagens Hulkling e Wiccan se beijam, e eles estão vestidos, e eles estão até bastante comportados, mas parece que, para muita gente, um beijo é algo impróprio, inclusive o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que, deixando a sua ideologia pessoal e religiosa falar mais alto, entrou num verdadeiro embate com a organização da Bienal do Livro para que não só essa HQ fosse recolhida, mas também todo o material de conteúdo LGBT tivesse sua comercialização cerceada em nome das crianças. Que cada livro fosse colocado nos pontos mais altos da prateleira, que todas as capas fossem ensacadas em plástico preto e com uma etiqueta dizendo que era um conteúdo impróprio e para um público mais velho, acima de 18 anos, mesmo que alguns desses livros fossem para um público de fato jovem, falando sobre aceitação, falando sobre pertencimento, falando sobre o quão normal é ser um LGBT. Toda essa tensão durou dias, na verdade até o fim da Bienal do Livro. E eu sinceramente não quero vir aqui e falar o óbvio, que obviamente o prefeito deturpou tudo o que está dizendo no ECA, categorizando o material LGBT como imoral, como pornográfico, visto que materiais pornográficos de verdade não tiveram a mínima atenção do prefeito e seus fiscais. Não vou entrar no assunto, no debate da razão pela qual ele fez isso, já que afinal no ano que vem nós temos eleições municipais e a popularidade do prefeito na cidade do Rio de Janeiro não está das melhores, então ele precisava de um pouco de destaque. E eu não vou falar também aqui sobre o óbvio de que isso foi sim censura, de que isso não respeitou a legislação da cidade vigente no Rio de Janeiro, que isso só de fato exteriorizou a homofobia internalizada pelo prefeito e de como tem gente que acha isso extremamente natural e próprio. Afinal, um beijo não tem nada de pornográfico, um beijo não é imoral. Porém, muita coisa boa aconteceu, muito posicionamento bom foi levado ao público. Um deles, obviamente, o mais famoso, foi o caso do Felipe Neto, youtuber, que comprou mais de 14 mil exemplares das editoras de livros, obviamente, LGBTQ+, e distribuiu gratuitamente na Bienal, em pleno 7 de setembro. Isso foi muito importante em vários e vários níveis, pois enquanto ele estava lá distribuindo o livro, o prefeito estava ali na porta, esperando uma liminar para poder entrar dentro do pavilhão, entrar dentro do Rio Centro com seus fiscais para poder recolher livros, em uma cena digna de uma distopia. E além dessa resposta dos editores, da organização da Bienal e do próprio Felipe Neto, também teve a movimentação dos autores independentes, dos autores nacionais, em que surgiu uma verdadeira mobilização chamada Leia com Orgulho. Usando esse movimento, muitos dos autores, eu inclusive, disponibilizaram durante o final de semana os seus livros, as suas histórias com temática LGBT de graça lá na Amazon. E isso foi completamente abraçado pelas pessoas, foi abraçado pelas redes sociais, foi abraçado pelo público. Na noite de domingo, o top 25 de livros mais baixados na Amazon era todo LGBTQ+. Essa ação ganhou nota no G1, ganhou nota na Yahoo, ganhou nota no site do BuzzFeed. Enfim, mostrou que nós não iríamos ficar calados, nós não iríamos ficar passivos diante de um ato arbitrário, como foi o da censura na Bienal. E como eu disse, eu não queria que o foco desse vídeo fosse falar sobre a censura em si, mas falar sobre essa união, falar sobre essa movimentação e como isso foi bom e histórico e mostrou para todo mundo que acompanha esses autores, para todo mundo que lê, e eu queria gravar esse vídeo enaltecendo esses livros, sabe? Obviamente eu não iria conseguir ler todas nesse período de uma semana, isso seria humanamente impossível para mim. Mas tinha muita coisa legal por lá e que eu vou deixar o link aqui embaixo de histórias e autores que eu de fato já li, afinal eu coloquei o selo que veio no meu livro
aqui no Kindle, porque o que mais tem nesse Kindle é conteúdo impróprio para pessoas atrasadas. Por exemplo, o Juan Julian de Querido Ex, uma história que eu li esse ano que se tornou um favorito de 2019, e eu vou deixar o link da vídeo opinião aqui embaixo. O Vitor Lopes, que tá sempre batendo ponto por aqui, porque eu adoro as histórias que ele escreve e que deixou justamente de graça a história que eu ainda não li, mas que eu ainda pretendo ler. A Cíntia Zagato, a autora de Que Viagem, que colocou o seu livro recente, que acabou de sair, o Quem Rabiscou Aqui, de graça lá na Amazon, que já estava no meu Kindle Limited e que eu também baixei de graça. O Robson Gabriel, que não fez uma ação exatamente na Amazon, mas fez no Twitter, onde ele enviava o arquivo do manuscrito dos livros dele para os leitores por e-mail. Então vou deixar os links das opiniões dos livros do Robson aqui embaixo também. Enfim, teve muita gente envolvida nisso. E essa semana eu me dediquei de fato às histórias que estavam de graça, essa ação do Leia com Orgulho. E como eu disse, eu escolhi 5 delas para poder ler e poder vir aqui conversar sobre elas com vocês e mostrar que não existe nada de pornográfico ou imoral nelas, que são histórias de pertencimento, são histórias de descobertas, são histórias de normalização. Nós estamos em 2019, gente. A anomalia aqui é a homofobia. Muito que bem, a história que deu o pontapé a esse meu projeto do Leia com Orgulho é uma novela presente na antologia Todas as Cores da editora Resistência e que estava de graça no final de semana. E o título dela é Encontre Joana, da Amanda Oh e do Fabrício Fonseca. Encontre Joana é uma história com temática transexual e nós vamos ver pela perspectiva de 2 personagens. A Joana, essa jovem trans que acabou de ser expulsa de casa e vai acabar enfrentando o lado mais real e mais triste de ser uma transexual aqui no Brasil. E também vamos ter alguns capítulos contados pelo ponto de vista da Ariel, uma amiga de infância da Joana que faz muito tempo que não se falam, só que a Ariel ela tem o dom da empatia. Ela consegue sentir o que o próximo está sentindo ao estar perto daquela pessoa. Entretanto, o laço dela com a Joana é tão grande, é tão forte, que quando isso começa a acontecer com a personagem, dela sendo expulsa de casa e dela tendo que enfrentar a realidade das ruas, esse laço empático é fortalecido e a Ariel tem essa certeza de que ela precisa encontrar a Joana, mesmo que as duas não se falem há anos, e que precisa ajudá-la a passar por isso. Basicamente, essa é a premissa de Encontre Joana, que eu posso dizer pra vocês sem dar muitos spoilers, mas eu comecei o projeto com um pé completamente direito. Essa novela, que não deve ter mais do que 100 páginas, foi como um tapa na cara pra mim. A gente está tão acostumado a ler histórias sobre transexuais a partir da perspectiva de best-sellers importados pra gente, e aqui é algo que, infelizmente, nós encontramos nos jornais. É algo que a gente encontra em documentários na televisão e é uma realidade que não é exatamente a mais positiva possível. Afinal, as notícias de que o Brasil é um dos países que mais assassinam pessoas transexuais, infelizmente, continua atual. E essa novela retrata bastante isso. A Joana, ela vai passar por momentos muito difíceis. Ela vai morar na rua, vai ter um envolvimento com o tráfico de drogas ali, vai conhecer pessoas que infelizmente tiveram que se prostituir para poder sobreviver. Ela vai lidar com o descaso do mercado de trabalho com pessoas trans. Enfim, é uma história que, apesar de curta, é muito forte e é muito impactante mesmo. Se falar na lição que é justamente a Ariel, cujo o dom dela nada mais é do que ter empatia pelo próximo, sabe? A gente percebe que não é um superpoder. Na verdade, todo mundo deveria ser empático com o próximo, mas a crítica dessa novela está justamente nisso. É algo que anda tão em falta no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que a Ariel, de fato, ser uma empata, se torna um poder mágico. Enfim, eu fiquei arrebatado com essa história. Eu li de cabo a rabo em uma sentada. Todo o cuidado, todo o carinho que os autores tiveram com essas personagens, com a história dessas personagens, é muito bonito. E o final também é muito esperançoso, apesar de tudo que a Joana passa. Enfim, eu dei 5 estrelas para Encontre Joana. Se tornou mais uma história favorita desse ano, 2019. E quando eu terminei, eu só pude bater palmas, porque, de fato, eu comecei esse projeto com o pé direito. Ainda dessa série antológica Todas as Letras do Arco-Íris, da editora Resistência, eu acabei lendo Quando Fernando Morreu, da Beatriz Lúcio, e é uma história com temática bissexual. Nessa novela nós vamos acabar conhecendo a Virgínia, que há 1 ano atrás perdeu o marido, o Fernando, e ela era muito apaixonada por ele. Ela tinha um relacionamento muito saudável e muito bonito. Eles tiveram uma filha, que hoje em dia tem 19 anos, se eu não me engano, só que
o baque dessa perda foi tão grande que a Virginia entrou em depressão. E ela tá num desamparo tão grande que nem a própria filha sabe muito bem o que fazer. Então elas estão muito afastadas uma da outra. A filha começa a passar mais tempo com a avó do que com a própria mãe. E é justamente esse afastamento com a filha que faz a personagem voltar pro trabalho, reaver a vida dela. E é nisso dela lutar contra a depressão, lutar contra o luto, que faz com que a Virginia volte a lidar com um problema familiar passado. Afinal, ela é bissexual. E a família nunca aceitou muito bem isso dela, sabe? Sempre achou ela uma piranha, por assim dizer, por ela se interessar tanto por homens quanto por mulheres, mesmo que ela fosse fiel a esses seus relacionamentos. Para eles, ou era uma coisa ou era outra. E nessa volta ao trabalho e nesse retorno dela ao dia a dia, nessa tentativa de sair da depressão, ela acaba conhecendo a Manuela, que é a chefe de cozinha de um restaurante do lado do trabalho dela. E é a partir desse ponto que a história vai começar. Os problemas familiares que ela está tendo que enfrentar por ela nunca ter sido aceita bissexual, a falta que ela sente do marido, o relacionamento dela com a filha, esse próprio desabrochar dela com a Manuela, com essa chefe de cozinha. Enfim, né, mesmo que pareça que sejam muitas coisas para serem abordadas em uma novela curta, a autora ela fez um trabalho muito bom, sabe? Porque ela meio que dá uma temática, por assim dizer, a cada capítulo e vai fazendo a personagem passar por todo aquele passo a passo, passando do luto, do retorno à sua própria autonomia, dela ali se posicionando contra a família dela por esse pensamento totalmente obtuso e totalmente preconceituoso que a própria mãe tem com relação a ela, e também esse resgate do relacionamento dela com a própria filha, sabe? É uma história muito, muito, muito bonita de se acompanhar. Há algumas situações que ela passa por ser bissexual foi extremamente relacionável, tanto que eu marquei várias notas e vários parágrafos que ela coloca nessa história. A autora coloca a personagem expressando nessa história, afinal a autora também é bissexual. E enfim, é uma novela muito madura, sabe? E que mesmo a personagem passando por momentos tão difíceis na vida dela, mostra a recompensa ali no fim, sabe? A satisfação, e que mesmo que as coisas não estejam tão perfeitas assim quando chega no final, o fato da personagem se abraçar no fim é uma ação e um posicionamento e uma lição e tanto. Enfim, eu dei 4 estrelas para Quando Fernando Morreu. Eu descobri que eu tenho um outro conto da autora em uma outra antologia e que eu quero com certeza fazer essa leitura. A escrita da Beatriz é muito, muito, muito boa de verdade e... enfim... é isso. Depois dessas minhas 2 leituras que eu fiz da série Todas as Cores do Arco-Íris, eu acabei pegando uma outra antologia, só que dessa vez de um único autor. Eu tô falando de Um Respingo de Tinta, do Rodolfo Carvalho. Na verdade, essa é uma mini antologia, porque são 2 contos presentes nesse livro. O primeiro deles é o que dá título à história, Um Respingo de Tinta, que é contado sobre um relacionamento lésbico ali que tá passando por uma crise. Afinal, a protagonista e a narradora da história, ela está se sentindo muito invalidada naquele relacionamento. Ela acha que a opinião dela não conta pra nada, ela tá estressada com o trabalho, tá estressada com o fim do ano que tá chegando, e elas estão se mudando de casa. E meio que no meio dessa reforma da casa nova, vai haver uma crise grande do relacionamento das duas, onde vai colocar várias coisas em xeque sobre como cada uma se comporta ali naquele relacionamento. E a outra história, que é Festa do Pijama, é sobre uma festa do pijama, que ela é um pouquinho menor até do que Um Respingo de Tinta, e vai se passar ali no decorrer dessa noite, mostrando o protagonista com os seus amigos, e todos eles são gordos, e todos eles são LGBTs, e ele tá ali afim de um deles, e ele quer ficar com esse rapaz. Tem uma pegada completamente diferente de Um Respingo de Tinta. E enquanto a protagonista do Respingo de Tinta, ela tá muito frustrada, e você percebe isso no texto, sabe? Na forma como ela se expressa, na forma como ela tá contando aquela história. O protagonista de Festa do Pijama é muito mais relaxo, sabe? O Rodolfo, ele cria esse personagem mais afeminado, e você percebe isso pelos trejeitos na narrativa do texto mesmo, que foi muito, muito interessante os recursos de texto que o Rodolfo usa para expressar isso. Enfim, uma das coisas que mais me cativaram nessa antologia foi justamente a versatilidade do texto do Rodolfo Carvalho. Que no primeiro encontro nós temos aquele toque de pressa, sabe? Da narradora estar estressada, você percebe isso no tom de voz dela, e que ela precisa de uma pausa, sabe? Ela precisa colocar as prioridades em dia. No outro, é uma leveza, sabe? É mais cheio de referências à cultura pop, é mais cheio de gírias e... enfim, eu fiquei muito surpreso e muito feliz com essa versatilidade do Rodolfo Carvalho. E foram 2 histórias que eu li assim,
em um estalar de dedos. E mostra o quanto o Rodolfo é um ótimo contista. Eu dei 4 estrelas para essa antologia em si, porque eu fiquei maravilhado com as 2 histórias, com a forma como as 2 histórias são contadas e o desenvolver da narrativa do Rodolfo. Então, se você estiver passando pelo Kindle, se você não conseguiu baixar de graça ele na promoção da semana passada, ele com certeza está no Kindle Limited também. Muito, 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 muito boa de verdade e super representativa do começo ao fim. E a minha penúltima leitura realizada ao projeto Leia com Orgulho foi Se Tudo Der Errado Amanhã, do Jonathan Marks, que é uma fantasia jovem adulta, onde nós vamos ter um protagonista, o Binho, que é um bruxo lobisomem gay. Na verdade, o fato do protagonista ser gay não é nem uma questão nessa história, nesse universo que o Jonathan Marks criou, que o grande problema de fato para esse protagonista é ele ter sido infectado com o vírus da licantropia. Isso é considerado uma marginalidade nesse universo paralelo que o Jonathan cria para a cidade de São Paulo. Na noite em que se passa essa história é véspera de Natal, e ele está tentando entrar em contato de volta com a família dele, que expulsou ele de casa por ele ter sido infectado com a licantropia. E é a partir desse ponto dele tentando entrar em contato com a família e várias coisas acontecendo que a história vai se desenrolar. E ele vai ter essa noção de pertencimento, dessa noção de família, dos laços perdidos e dos laços achados que ele vai fazer no decorrer do caminho. E eu fiquei bastante impressionado de verdade com essa história. É uma fantasia muito, muito, muito interessante. Existem umas inspirações óbvias e até umas referências óbvias a Harry Potter ou até Crepúsculo, mas ele dá uma característica muito dele, sabe? É um universo que eu gostaria de ver em outras histórias, um mundo que eu acho que dá para ser expandido muito mais desse conto. Essa saga familiar que o personagem tem, na narrativa, tem um começo, meio e fim, mas existe essa sensação de que a história pode continuar, de que podem ter novos desdobramentos, essa nova vida como um feiticeiro licantropo. E nisso o Binho vai ter a ajuda do seu amigo e interesse amoroso, Omar. É um personagem muito, muito, muito fofo, que ele sempre sofreu preconceito ali no universo mágico, por ele ser de uma família de lobisomem mesmo. E é óbvio o paralelo que o Jonathan faz da licantropia com a homofobia, sabe? Na verdade, ele faz essa troca, né? Onde a homossexualidade do personagem deixa de ser uma questão e, na verdade, a grande questão ali nesse mundo paralelo que ele criou é o fato deles serem lobisomens. E existe toda essa dualidade que nós podemos trazer para o nosso mundo e para a nossa realidade. Enfim, eu fiquei muito surpreso e muito feliz com essa história. Ela tem um desenvolvimento bem interessante, umas situações, umas cenas bem interessantes mesmo. E mesmo sendo um conto, uma história curta, ela tem um começo, um meio e um fim muito bem sacado, sabe? Você percebe que a história foi muito bem sacada mesmo. Como eu disse, é um universo que ainda pode ser muito expandido. É uma história que eu acho que ainda pode ser muito mais revisitada pelo Jonathan Marks. Eu não vi se ele está planejando criar outras histórias com o Binho e com o Omar, mas de fato é o sabor que o final de Se Tudo Der Errado Amanhã deixa. Mas se você, sei lá, quer ler uma história de Natal protagonizado por um feiticeiro lobisomem gay, eu acho que você vai se divertir bastante com essa história, assim como eu me diverti, e eu dei 4 estrelas para esse texto de estreia, né, por assim dizer, do Jonathan Marks. E a última história que eu li para esse meu projeto Leia com Orgulho é da T.S. Rodrigues, que é uma autora que eu já tinha um outro livro dela no meu Kindle, que é o Não Inclui Manual de Instruções, mas acabou que esse conto ficou de graça na final de semana, que eu não sabia que era dessa autora, eu acabei baixando também. E o que eu posso dizer sobre Quando Você Perde Também Ganha é que essa história ganhou um selo de sessão da tarde de qualidade, porque é muito, 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 muito gostosa. Eu fiquei muito encantado com os personagens desse livro, eu fiquei muito encantado com a narrativa da autora, a química entre os dois protagonistas, que é o Pedro, esse menino que é bissexual e ainda não sabe, e o Vinícius, que é esse outro rapaz que é gay e que precisa enfrentar bullying na escola por conta da turma que o Pedro faz parte. É muito, muito, muito interessante. Você sente a química entre eles, sabe? Você sente o humor, a interação deles. Eu fiquei fascinado de verdade com essa história e eu acho que eu já tô me atropelando porque eu fiquei tão empolgado de fato, porque, enfim, Enquanto Você Perde Também Ganha, nós vamos conhecer, como eu disse, o Pedro e o Vinícius. O Pedro faz parte da turma dos populares, ele senta ali
atrás da turma do fundão com seus 2 amigos. E esses amigos pegam um pouco no pé do Vinícius, pra ser um pouco eufemista, sabe? Eles têm uns comportamentos meio homofóbicos, com Vinícius, que é abertamente gay e faz balé, apesar dele ter um magnetismo que o Pedro desde o começo diz, e ele nunca levar desaforo pra casa. Na verdade, ele nunca abaixa a cabeça pra esses bullies dele. Até que um dia o Pedro, indo para uma festa com esses amigos, sofre um acidente de carro. E nesse acidente ele acaba quebrando as 2 pernas, não podendo ir para a escola por 2 meses. Como ele não pode ir para a escola, a diretora da escola indica o Vinícius, que é o melhor aluno da sala, para levar as lições de casa e tentar ajudar ele com algumas questões durante esses 2 meses. E a partir disso, deles convivendo, e o Vinícius levando a lição da escola pro Pedro e não abaixando a cabeça pro Pedro, das discussões que os dois vão ter e de um ajudar o outro, que o Pedro vai começar a olhar para o Vinícius de uma forma diferente e vai perceber que ele já nutria um certo sentimento ali pelo Vinícius e ele vai acabar se descobrindo bissexual. E é basicamente isso que eu posso dizer sobre esse conto sem entrar em grandes detalhes. Eu acho que eu já disse muita coisa sobre essa história, mas é muito, muito, muito divertido, é muito gostoso de se ler. Como eu disse, eu fiquei super encantado e investido nesse relacionamento dos dois. Bate-bola que eles têm, um é engraçadinho e o outro não leva desaforo pra casa, é muito, muito bom. Eu dava umas gargalhadas assim com algumas respostas que o Vinícius dá, porque, sério, eu precisava ser amigo desse rapaz, porque Vinícius, você é incrível. Enfim, como eu disse, tem um selinho de sessão da tarde super gostoso, de qualidade, sabe? Eu fiquei super investido nessa história. Eu dei 5 estrelas para esse conto e eu tô muito, muito, muito empolgado para ler a outra história da autora, que é Não Inclui Manual de Instruções, que um dos personagens, se eu não me engano, é um neurotípico, né? Ele tem, se eu não me engano, autismo. E eu quero ver como é que ela vai desenvolver uma história assim, porque já por quanto você perde, também ganha, ela mostrou um domínio sobre texto, sobre os personagens incríveis e que foi uma ótima forma de encerrar esse nosso projeto de Leia com Orgulho. Muito bem, pessoal, esses foram os livros impróprios que eu li no meu Kindle e que estavam de graça na semana passada, como uma resposta a tudo que aconteceu no final da Bienal do Livro. Como eu tentei deixar claro nesse vídeo, nenhuma dessas histórias tinha nada de pornográfico ou impróprio que precisa parar de ser tabu em pleno ano 2019. Pois se você tem problemas com um beijo, seja ele qual for, isso revela mais sobre você do que sobre a própria história. Enfim, espero de verdade que tenham gostado desse vídeo, que tenham anotado as dicas. Obviamente eu não consegui ler todas as histórias que estiveram de graça na Amazon, mas eu espero de verdade que vocês vão atrás dessas histórias também. Enfim, se gostaram do vídeo, clique aqui embaixo gostei, deixe o YouTube saber que você curtiu o conteúdo aqui do canal. E isso ajuda também os algoritmos do YouTube a poderem compartilhar muito mais a esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no Book Crush, seja muito bem-vindo e se torne um membro aqui do canal. Se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, juntos com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compras de todas essas histórias lá na Amazon. Enfim, pessoal, vocês leram algumas outras histórias nesse período do Leia com Orgulho? Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos trocar experiências, vamos trocar dicas. Por aqui foi Rebeneto para mais um vídeo do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro sem censura.